Olá, meu nome é Ana Cláudia, sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Química Tecnológica e Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande. Vou apresentar o trabalho intitulado Elaboração de um artigo de revisão, Tendências no preparo de amostra para análise de especiação de arsênio em alimentos, com orientação do professor Bruno Soares. Os alimentos passam por diversas etapas de processamento até chegarem ao consumidor, onde podem ser fontes de alimentos potencialmente tóxicos, as quais podem causar doenças. Assim, a avaliação da concentração total traz informações limitadas sobre os seus efeitos maléficos ou benéficos à saúde. Nesse sentido, vem aumentando o número de trabalhos que realizam análise de especiação destes elementos. A IUPAC define que especiação química consiste na distribuição das diferentes espécies de um dado elemento químico numa amostra. Aqui, então, estão citados alguns autores que realizam os estudos de especiação nos últimos anos em diversas amostras de alimentos, como arroz, algas, frutas do mar, entre outros. Um dos elementos frequentemente avaliados é o arsênio, devido aos seus efeitos potencialmente tóxicos de algumas espécies. Aqui estão representadas as espécies inorgânicas, o ácido arsênico e o ácido arsenoso, e as espécies orgânicas, como o MMA, DMA, arsenobetaína, arsenocolina, entre os outros representados. As formas orgânicas elas são 100 vezes menos tóxicas do que as formas inorgânicas do arsênio. Então, para realizar sua quantificação, é necessária uma combinação de duas técnicas, uma para fazer a separação das espécies e a outra para realizar a detecção e a quantificação adequada. Para isso, as mais usadas são a espectrometria atômica, junto com técnicas cromatográficas. A mais empregada é a combinação da cromatografia líquida com a técnica de CPMS, a qual traz uma excelente seletividade, alta sensibilidade e bons limites de detecção. Assim, o objetivo desse trabalho de revisão foi avaliar as tendências no preparo de amostras para extração de espécies de arsênio em amostras de alimentos, sendo considerados artigos científicos publicados nos últimos 15 anos e assim objetivando a elaboração do artigo de revisão. A metodologia empregada, então, primeiramente foi feita uma busca nas bases de dados vinculadas ao portal de periódicos da CAPES, como a Web of Science e Scopus, usando as palavras-chave especiação, arsênio e alimentos na língua inglesa, onde foram coletados os trabalhos publicados nos últimos 15 anos. E foi elaborada uma tabela no Excel com as principais informações para a elaboração do artigo. Então, como resultados, pode-se notar um aumento no número de publicações, realizando a determinação das espécies de arsênio em amostras de alimentos nos últimos 15 anos, como está representado na figura 1. Então, os métodos mais empregados para realizar a extração das espécies são a extração por micro-ondas, que é um método bastante consolidado, é um sistema fechado e assim não ocorrem perdas dos analíticos durante a extração. E também a extração assistida por ultrassom, que fornece bons resultados, é um método rápido, simples e barato. As diferentes formas de aquecimento que são empregadas nos trabalhos consistem na chapa de aquecimento, bloco digestor, banho-maria e também overnight. Outro método que vem sendo empregado para realizar a extração de espécies é MSPD, sendo aplicado num trabalho com amostras sendo frutos do mar. A solução extratora utilizada nos trabalhos são o ácido nítrico, ácido clorídrico, o TFA e também os solventes orgânicos empregados são o metanol e o clorofórmio. Então, os primeiros métodos, eles utilizavam grandes volumes dessas soluções extratoras, podendo chegar até 10 ml, e muitas vezes é combinado com longos tempos de extração e também com altas temperaturas. Os trabalhos publicados mais recentemente, então, eles visam eliminar esses solventes tóxicos, empregar ácidos mais diluídos, ou também realizar a extração apenas com água ou misturando água com solvente orgânico. E também realizam extração a uma temperatura ambiente, ou com leve aquecimento e também com tempos mais curtos. Essas mudanças foram fundamentais para garantir um preparo de amostra seguro ao analista, diminuir o número de etapas, assim gerando um resíduo de mais fácil tratamento e contribuindo com os princípios da química verde. Foi possível observar, então, como conclusão, foi possível observar as principais tendências no preparo de amostras para a determinação de arsênio, sendo baseadas no emprego de solventes mais verdes e também aplicando um aquecimento mais brando, desenvolvendo métodos mais simples e baratos. Obrigada pela atenção.
Como agradecimento, então, agradeço ao MPU, à Universidade Federal do Rio Grande, ao Programa de Pós-Graduação em Química Tecnológica Ambiental, às agências de fomento, especialmente a CAPES pela Bolsa de Estudos, ao CNPq pelo financiamento do projeto, ao Laboratório de Análise de Compostos Orgânicos e Metais, ao Centro Integrado de Análises e o Laboratório de Eletroespectroanalítica e os demais laboratórios parceiros.